Beleza. Ok. Gente, boa tarde. Um prazer muito grande estar aqui com todo mundo do CEBI. Muito bacana começar essa atividade ouvindo os relatos de vocês, né? Ouvir sobre a questão da educação agrícola, ouvir sobre a questão do rouxinol, né? Pô, a gente podendo cantar juntos também. Eu acho que tudo isso vai muito de encontro com o que é a proposta dessa atividade hoje. E eu vou começar esse momento fazendo algo que eu gosto de fazer quando eu estou em espaços com mais pessoas, especialmente quando tem pessoas que eu não conheço, né? Não conheço todo mundo, que é fazer uma audiodescrição. A audiodescrição, para quem não sabe, é uma ferramenta de acessibilidade. Eu sou o Roju, sou um homem negro não retinto. Nesse momento, eu estou usando uma boina, estou usando um óculos de grau em formato redondo, estou vestindo uma blusa cinza com uma estampa do Mickey Mouse, acho que vocês não vão conseguir ver o Mickey todo. Estou também com um cachecol enrolado no pescoço, com uma tonalidade próxima do azul, e atrás de mim tem uma parede com uma televisão e um guarda-roupa também. E eu imagino que vocês se sentiram muito curiosos, curiosas, né, ao se depararem com o título da nossa atividade. Esse título, ele remonta a uma linha discursiva muito presente nas discussões escatológicas, presentes na teologia, no Apocalipse, sobre o que seria o final dos tempos. O que não deixa aí de ser uma discussão importante. Mas aqui hoje eu vou usar uma referência do Apocalipse de uma maneira que nós muitas vezes não estamos acostumados a nos referir. Deixa eu só colocar aqui. O Apocalipse aqui, ele será usado como prenúncio de uma realidade com problemas sociais concretos, denunciados por uma voz profética, de apontamento das injustiças sociais, e também o Apocalipse, e o Denis apontou bem isso na fala dele logo há pouco, aponta para os caminhos turbulentos, catastróficos, que podem se desdobrar a partir dessa realidade. Mas e a voz profética? A voz profética aqui tem um papel, por sua vez, que não se faz apenas em fazer os apontamentos e a denúncia, mas a voz profética também apresenta outras possibilidades de caminhos a serem traçados. E também, esse vai ser um exercício que a gente vai fazer hoje, né, num segundo momento aí do nosso encontro, que a gente vai conseguir desenvolver aí ao longo da nossa atividade hoje. É uma das propostas também. Mas e sobre essa questão do final dos tempos? Bom, por aqui, assim, fim dos tempos, eu estou me propondo hoje a refletir sobre como, sim, esse estágio da humanidade e de muitos outros seres vivos pode estar se aproximando, mas não porque a gente está se deparando com o anticristo, com a chegada iminente da besta entre nós, como muitas vezes é difundido, né, em espaços cristãos, mas porque a ação humana ela tem se apropriado, ela tem se expropriado e tem explorado as fontes de vida na natureza de tal maneira que tem causado uma destruição irreparável dessas fontes de vida, que são fontes de vida limitadas, que não são fontes de vida inesgotáveis. Uma série de cientistas aí tem apontado que essa ação humana, que se acentuou sobretudo por conta de um fenômeno que é chamado de grande aceleração, né, devido à intensa atividade capitalista, industrial, na segunda metade do século XX, e também pelas novas revoluções nas atividades agrícolas, tecnológicas no último período, eles falam que se iniciou uma nova era geológica. Alguém se arriscaria aí a me dizer o nome dessa era geológica? Pode ligar o microfone se quiser dar um chute. Mas eu acho que está um pouco óbvio. Roju, eu Ninguém? diria assim que ali está antropoceno. Até outra Isso. vez, outro grupo diz assim, ó, que eu prefiro o termo capitaloceno, Sim, referente ao sim. capitalismo. Mas, conforme o Frei Sérgio uma vez falou, numa outra vez, que eles preferem usar o antropoceno para identificar o ser humano,
Claro que o ser humano que está a favor do sistema que mata, que o Papa Francisco dizia, nunca dizia o nome capitalismo, mas dizia o sistema que mata. E pegar aquela frase de João 10:10, o ladrão só vem para matar, destruir e roubar, é que Jesus diz, eu vim para que todos tenham vida. Esse capitaloceno, o principal dele é o lucro. O Deus dele é lucro. Quer dizer, se der lucro, pode morrer metade da humanidade que ele vai continuar seguindo, desde que ele continue a gerar os lucros dele. É isso mesmo, gente, tem essa discussão toda. E o antropoceno, como o nosso querido amigo Pedro já trouxe essa introdução, ele se dá referente às profundas transformações que o ser humano tem causado no âmbito socio-natural, devido às suas ações, por meio do trabalho, por meio das forças produtivas, por meio da sua intervenção direta ou indiretamente. Isso tem mudado a forma como as coisas têm se configurado nesse ambiente e tem acelerado alguns processos que muitas vezes demoram centenas ou até milhares de anos para acontecer. Então, tem acelerado isso de uma forma muito mais acelerada. Eu até tinha separado algumas imagens, mas eu acho que, eu não sei se é no meu notebook ou se é por conta de alguma coisa do Zoom que não está aparecendo só uma coisa meio preto e branco para mim, mas a ideia é que aparecesse as imagens mais coloridinhas, assim, mas não tem problema, acho que vocês vão conseguir pegar a ideia central. Algumas aparecem, algumas dão certo. E no que isso tem resultado, gente? Bom, uma série de economias que passam a vigorar nessa forma de produção, a economia extrativista, a economia mineral, a economia do agronegócio, né, o que inclui aí o uso indiscriminado de pesticidas, agrotóxicos, da monocultura, a economia automobilística, a economia dos combustíveis fósseis, tudo isso tem levado a um aumento vertiginoso da emissão de gases de efeito estufa na atmosfera. O que ao fim e ao cabo, né, tem causado o aumento da temperatura média no planeta. E eu acredito que todo mundo aqui já ouviu falar nas expressões que estão cada vez mais em voga atualmente, que são as expressões aquecimento global ou mudança climática. Estou correto? Então, a gente está falando exatamente sobre isso aqui. E o que a realidade da mudança climática implica na prática? Em fenômenos muito preocupantes, como a redução da capacidade de absorção e retenção desse calor pelos oceanos. Isso vem como produto de outros processos, como a acidificação dos oceanos, a desertificação do solo. Então, quando se joga muito plástico nos oceanos, isso acaba causando uma acidificação também. Tudo isso causa um desequilíbrio no nosso metabolismo socionatural, que começa a mudar as condições de vida e sobrevivência de diversas espécies, causando extinções de faunas e floras muito específicas. Os biomas também vão sendo comprometidos, os ecossistemas, assim como as condições de sobrevivência da humanidade a médio e longo prazo também. Um outro exemplo que a gente tem vivido já recentemente, alguns fenômenos muito específicos, onde nós sentimos na pele esses impactos. Eu não sei se vocês já ouviram falar do El Niño, que é um fenômeno climático provocado muito por conta, né, o que os cientistas têm debatido aí, do aquecimento das águas nos oceanos e que traz consequências significativas para os países da América do Sul. Então, no Brasil, por exemplo, esse fenômeno climático ele intensifica períodos de seca no norte e no nordeste e aumenta o volume das chuvas no sul do país, por exemplo. Um outro exemplo que a gente tem vivido de como que esses impactos eles estão sendo causados na nossa vida, aqui em Belo Horizonte, que é de onde eu falo, eu inclusive esqueci de falar sobre isso, nós ficamos recentemente, né, acho que no ano passado, num período de estiagem gigantesco, né? A gente ficou cerca de mais de 150 dias sem chuvas, intensificando aí na região metropolitana de Belo Horizonte e também na cidade, as queimadas, o calor, síndromes respiratórias agudas. A gente ficou coberto por uma nuvem de fumaça na cidade, até coloquei uma imagem aqui, mas ela ficou só a parte preto e branco, que era a imagem do fundo, mas que dá para ver uma atmosfera bem abafada ali, né? Bem cinzenta, que foi essa nuvem de fumaça que
acobertou toda a cidade, ou seja, as coisas elas vão se escalonando. E no contexto da mudança climática, há uma intensificação de outros fenômenos que já são intensos. Então, períodos que já são frios também costumam ficar mais intensos, assim como períodos de chuva também se intensificam. Nós ainda temos bem fresco na nossa memória, por exemplo, o que aconteceu no Rio Grande do Sul com as chuvas, né? Tamanha tragédia que nós já não víamos acontecer há muito tempo naquela região, como foi naquela proporção ali. E nas regiões com menos infraestrutura, como as periferias, as vilas, as favelas, as ocupações, os assentamentos, né? Os impactos às populações empobrecidas e vulneráveis são consideravelmente maiores. Os estragos, eles são sem precedentes, porque essas pessoas perdem desde o patrimônio pessoal que elas acumularam, que elas conquistaram com muita dificuldade ao longo da vida, até mesmo perdem as suas próprias vidas ou a vida dos seus entes queridos. Isso para além da exposição a substâncias químicas, substâncias tóxicas, quando grandes empreendimentos de mineradoras se rompem, né, e devastam territórios inteiros, o que muitas vezes caracteriza o ecocídio, como a gente viu em Mariana, como a gente viu em Brumadinho, outros desastres, como a gente viu também com a Braskem em Maceió. Isso é produto também do que nós chamamos, né, nós temos chamado em vários espaços aí de racismo ambiental. E aí, gente, no ano de 2023, saiu o mais recente relatório do IPCC, que é o painel intergovernamental sobre mudanças climáticas, que trouxe dados alarmantes acerca do momento que a gente está vivendo no planeta Terra, já que agora a gente já teve um aumento de pelo menos 1,1 graus na temperatura. E mesmo que isso pareça um número pequeno quando a gente olha assim superficialmente, isso causa uma mudança considerável no nosso clima. O aumento da temperatura em cada meio grau, ele indica um aumento severo também nas ondas de calor, nas tempestades, nas secas, como a gente já viu que tem acontecido, a gente já tem sentido isso na pele, né? Algumas dessas mudanças, elas já trouxeram efeitos irreversíveis com o clima, como a perca de florestas, lagos, a extinção de espécies, né, como recifes de corais inteiros, né, em comunidades costeiras das zonas tropicais, o derretimento de geleiras. E aí eu queria olhar com vocês se alguém consegue ler o texto que se encontra nessa imagem que eu coloquei aqui, que evidencia alguns dos impactos que a gente tem vivido e que foram apontados nessa divulgação mais recente do IPCC. Alguém pode ler para a gente? Se vocês conseguirem, senão eu mesmo posso ler. Eu posso. Quer que eu leia? Fique à vontade. Vou chegar bem pertinho, não reparem não, senão eu não enxergo. Concentrações de CO2 sem precedentes nos últimos 2 milhões de anos. Recuo das geleiras sem precedentes nos últimos 2.000 anos. A última década foi mais quente do que qualquer período nos últimos 125 mil anos. Nível do mar aumentou mais rápido do que em qualquer século nos últimos 3.000 anos. Cobertura de gelo no verão do Ártico é a menor dos últimos 1.000 anos. Aquecimento oceânico mais rápido do que em qualquer período desde a Era do Gelo. A acidificação oceânica atingiu o nível mais alto dos últimos 26.000 anos. Tá certo? Isso mesmo, muito obrigado, viu, Maria Augusta? Obrigada a você. Então, esses dados aqui foram dados retirados lá do painel do IPCC, que vão evidenciar justamente algumas das consequências, né, que eles conseguiram apurar com relação à mudança climática, com relação ao aquecimento global. Outros impactos que esse relatório também coloca, que vão se intensificar e que a gente já está sentindo, que a gente já está vivendo, são, por exemplo, o aumento da escassez de água, que aqui está colocado como estresse hídrico, o aumento de pessoas que são obrigadas a deixarem os seus lares devido a inundações, tempestades extremas, o aumento da insegurança alimentar. E uma outra coisa que a gente também não pode esquecer, que a gente viveu também muito recentemente,
até mesmo devido ao capitalismo que se globalizou, né? A realidade das pandemias, que nos coloca em uma outra situação de vulnerabilidade frente às doenças contagiosas que se proliferam cada vez mais no mundo também. Então, esse é um debate que também tem se colocado frente à mudança climática. O relatório, gente, ele coloca o quanto que existe um limite, que o ideal é não chegar nem perto dele, mas que é um limite inviável, assim, da humanidade de ultrapassar 1,5 graus. E que para isso nós deveríamos, para não chegar, né, para não chegar e não ultrapassar esse limite, já que nós já estamos em 1,1 grau atualmente, né, até a última apuração, a gente deveria mudar radicalmente as principais fontes econômicas nas quais nós baseamos a produção dos países. Nós estamos falando aqui, pessoal, de questões relacionadas ao uso da terra, a como produz alimento, aos recursos minerais e energéticos que produzem tecnologia para abastecimento, que vão ser usados na indústria, no comércio, que alimentam e reproduzem o capitalismo global hoje. É preciso transformar radicalmente esse aparato reprodutivo para que a gente se mantenha dentro do limite desses 1,5 graus hoje. Por isso que, eu não sei se vocês já ouviram essa expressão, se fala tanto sobre transição energética para ontem. Assim. Hoje, a nossa economia, ela se reproduz sobretudo na base da extração de petróleo, na base da extração de gás, de carvão, o que possui um custo de impacto ambiental muito grande. Por isso é necessário investir na substituição dessas fontes de energia por energias renováveis e também limpas, como a energia solar, por exemplo, assim como outras formas de energia que causam um impacto consideravelmente menor ao meio socioambiental. E falar sobre decrescimento, que é um outro termo muito importante para se conhecer, é importante nessa conjuntura, e por quê? Como nós vivemos em um capitalismo dependente, é muito mais difícil uma transição energética mais radical em países semi-industrializados, como o Brasil, por exemplo, né? Mais países com empresas multinacionais que operam aqui no Brasil, por exemplo, né? Uma indústria muito mais operante, desenvolvida nos seus territórios, como é o caso dos Estados Unidos, da China, da Inglaterra, embora muitas vezes esses países já estão desativando as suas indústrias que operam de maneira a produzir tecnologias poluentes nos seus próprios países, eles transferem toda a poluição e investem nessa tecnologia poluente nos países periféricos, em outros continentes, como acontece na América Latina e como acontece no Brasil. Então, é necessário, nesse contexto, a gente falar numa diminuição drástica na lógica de desenvolvimento, de industrialização e de crescimento nesses países do centro do capitalismo, e uma transição mais gradual, mas ainda assim muito necessária, em países como o Brasil e outros da América Latina, por exemplo. Tudo isso são debates que ativistas, cientistas, né, têm feito, mas que os governantes e o mercado capitalista constantemente vão infringindo esses planejamentos, porque é inviável na racionalidade, que é irracional, do lucro. Por isso, gente, por mais que a gente possa enfeitar aqui, né, essa discussão inicial com uma série de metas e uma série de planejamentos que existem para conter o que é possível conter quando a gente está falando de mudança climática, a verdade é que, ano após ano, os efeitos disso só aumentam, o impacto dos países na destruição socioambiental, sobretudo esses países do centro do capital, né, ele só acelera ainda mais. E agora, com essa ofensiva da extrema-direita mundial, liderada pelo desgoverno do Donald Trump, que é um negacionista e também um sociopata, me desculpem aqui o termo, nós ainda temos um retrocesso ainda maior na questão da preservação socioambiental. Porque é aí que não vai se cumprir convenção alguma, tratado nenhum tipo de perspectiva de respeito com relação às questões ambientais. Então, o cenário ele se torna ainda mais degradante. Por isso, falar sobre ecologia no século XXI não pode ser um debate genérico. Não pode ser um debate descolado de falar sobre outras questões políticas e fundamentais, como a gente falar também sobre o debate da luta de classes,
como que a questão da nossa realidade econômica e produtiva é importante. Então, é falar sobre quem sofre também, mais os impactos ambientais, é falar sobre racismo, é falar sobre xenofobia, é falar sobre LGBTI-fobia, machismo, misoginia, intolerância religiosa, porque os corpos desses sujeitos, desses segmentos sociais, estão mais vulneráveis a todos esses impactos de forma ainda mais violenta, mais cruel e de forma mais intensa. Então, a gente tem que falar também, quando a gente está falando sobre ecologia, sobre enfrentar a extrema-direita, é falar sobre o que acontece hoje também na Palestina, porque a indústria da guerra está imbricada com a destruição socioambiental e é a mesma indústria que é financiada pelas maiores potências poluidoras do mundo. E, por fim, também passa por a gente fazer um debate sobre a nossa espiritualidade, um debate sobre qual o cristianismo que nós reivindicamos e qual que é o nosso papel como cristãos nesse contexto todo. Afinal, como cristãos, a gente faz parte desse mundo, a gente está inserido nesse mundo também. E esse é o contexto de fim do mundo que nós estamos inseridos, infelizmente, né? Eu gostaria, inclusive, que nós estivéssemos em um contexto muito mais favorável do que o que a gente se encontra, mas esse não é o caso. Portanto, irmãos e irmãs, companheiros e companheiras, já não nos cabe aqui, a essa altura do campeonato, falar apenas em crise climática e também falar somente em mudança climática. Nós já ultrapassamos o estágio da crise e nós também já ultrapassamos o estágio da mudança. Nós já nos encontramos atualmente em um estágio de colapso mesmo, um estágio de catástrofe climática. E isso é realmente muito assustador. Tudo isso nos convoca também a repensar todo o nosso modelo social, desde a organização das nossas cidades, por exemplo, mas também do campo, mas também o modo de produção econômico, o consumo, a distribuição de riquezas e as nossas relações interpessoais também vão passar por esse debate. E aí a gente entra numa outra questão muito importante dentro disso tudo, né? Por quê? Aqui a gente entra sobre o debate da nova criação. A mitologia da criação, ela apresenta um mundo em completa harmonia através do Éden. Mas o que a gente vai perceber é que justamente quando o ser humano acredita que ele pode ser autossuficiente, ocorre uma fissura, ocorre uma noção de que não precisa haver interdependência. E é justamente isso que vai corromper o ser humano e o introduzir ao pecado. Com isso, o ser humano ele é expulso do jardim. O jardim, ele representa o paraíso, representa a perfeição e representa a harmonia. E é muito interessante a gente pensar que na mitologia cristã da criação, é justamente a natureza possuindo a sua vegetação, suas diferentes espécies, as estações do ano, o ser humano, os animais não humanos, todos os seres vivos vivendo em harmonia e tendo as suas necessidades supridas, é aquilo que pode ser entendido como um paraíso. Então, isso aí é uma coisa muito interessante para a gente começar. E eu gostaria muito que nós pudéssemos, durante essa reflexão agora, nos apegar a essa referência do Éden. Claro que não de uma maneira romantizada, né, mas adaptando isso também um pouco para a nossa realidade. A ideia de um jardim que é capaz de harmonizar a biodiversidade e os ecossistemas. Essa é uma referência muito interessante para pensarmos o conceito de nova criação, para recuperarmos essa alienação que nós fomos sofrendo ao longo dos séculos para com a natureza. Porque hoje o que ocorre é o quê? Nós, como seres humanos, não nos reconhecemos como seres integrados à natureza, ao jardim. Mas Deus criou toda a criação e fez dela algo integral. Portanto, nós não apenas somos criaturas, somos parte dessa natureza divina também. Então, esse reconhecimento de pensar o Éden como um espaço de religar, de nos reconectar com a natureza, e que a nossa vida nos ambientes que nós vivemos devem refletir isso também, é algo interessante que eu gostaria de provocar vocês hoje também com essa discussão. E para isso, a gente precisa pensar o jardim a partir das nossas raízes.
daí eu já começo esse exercício de pensar o jardim através das nossas raízes, é, com uma frase, rompendo com uma frase, na verdade, que é uma frase muito famosa, sobretudo em espaços de movimentos sociais, em espaços à esquerda, que costuma ser atribuído a um nome muito famoso, né, na luta ambiental do nosso país, que é o Chico Mendes, né, e não apenas no nosso país, na América Latina, no mundo e tudo mais, mas que eu não sei se vocês sabem, não há nenhuma evidência concreta de que essa frase tenha sido dita por ele, é realmente dele, ou que ele proferiu de fato essa expressão em algum momento. A gente não tem uma evidência concreta sobre isso. Que é essa expressão aqui: ecologia sem luta de classes é jardinagem. Mas mesmo que o Chico Mendes tivesse a proferido, isso também não nos impede de criticar algo que, no caso, nós discordamos. E eu discordo veementemente dessa frase. E eu vou explicar para vocês o porquê, para a gente poder refletir sobre isso também. Eu não sei vocês, mas vocês nunca viram nenhum problema nessa expressão? Porque eu sempre vi muito problema, né? Assim, não sempre, mas chegou um determinado momento da minha militância que eu comecei a enxergar essa frase como um problema muito grande. Eu acho que ela tem um mau gosto muito grande, assim. Eu acho que ela traz também uma certa ignorância, tanto sobre ecologia, mas também sobre luta de classes e, sobretudo, sobre jardinagem. A jardinagem, ela traz técnicas de manejo tão importantes para o cuidado com o solo, para a agricultura. Ela é tão útil para criar e fomentar formas de resistência, como que táticas de cuidado, como que táticas de preservação e resistência não têm que contribuir com a ecologia e com a luta de classes. Então, eu sou muito favorável da gente superar essa expressão que eu considero uma expressão feia, tá? Vocês podem discordar de mim, não tem problema, mas aí a gente vai discordando sobre, discorrendo sobre isso ao longo da nossa conversa. Mas eu sou a favor da gente superar essa expressão, que para mim é feia, sem sentido, e adotar uma outra expressão no lugar. E aí, no final, eu vou dar o espaço para todo mundo falar, viu, gente? Vou só concluir aqui, aí eu abro espaço para vocês. E aí eu queria propor essa frase como uma frase de superação, por uma ecologia com luta de classes, jardinagem e revolução. E aqui essa expressão aqui, ela é minha, tá? Eu posso dizer que fui eu que falei. Porque é só assim para a gente realmente encarar os problemas que nós estamos vivendo, enfrentando hoje na nossa realidade. E aqui a gente está começando o nosso link da lida ecológica com a reflexão bíblica teológica, trazendo o quê como referência principal? Justamente o jardim, o Éden. Então, para mim, eu vou usar uma expressão muito famosa nos espaços LGBT, que é um close erradíssimo, né? Eu acho um close erradíssimo a gente manter hoje em dia esse tipo de expressão. Então, vamos trazer outros postulados. Eu acho que a gente tem essa capacidade, né, de revigorar as nossas expressões de luta. E aí, respeitar as técnicas e aprendizados tão importantes que a jardinagem pode trazer para nós, eu acho que é muito importante também dentro desse processo. Bom, agora que eu fiz esse apontamento aqui sobre jardinagem, ecologia, luta de classes, é muito importante a gente trazer luz, né, aos espaços de sociabilidade, onde se demonstram as potências, as faíscas, os barris de pólvora que pulsam a urgência desses jardins começarem a germinar na nossa sociedade. Que espaços são esses? As nossas periferias urbanas, os lugares hoje que são ocupados por extensos shopping centers, prédios comerciais, condomínios de luxo, lugares onde se predomina o concreto, a poluição, onde a lógica do tal progresso e desenvolvimento muitas vezes prevalecem sobre a qualidade de vida, sobre a tranquilidade, sobre a vida comunitária, sobre a solidariedade. Então, a gente precisa ocupar as cidades, né, no plural mesmo, e fazer das cidades o nosso Éden. É a partir da ocupação e a transformação das cidades que nós nos fazemos embriões dessa nova criação, dessa nova proposta, né? Nós vivemos hoje, uma coisa que eu queria comentar com vocês também, num mundo, numa sociedade
em colapso, que está em processo de esgotamento, nas suas mais diversas expressões. Esgotamento político, esgotamento econômico, esgotamento sanitário, esgotamento ético, esgotamento moral, esgotamento ético, esgotamento climático, como nós já vimos, né, aqui ao falar sobre a catástrofe climática logo há pouco. A gente está no que poderíamos dizer assim, no conta-gotas dessa sociedade prestes a se esgotar, assim como o vinho se esgotou lá naquela festa em Caná, onde a bebida mais popular não havia mais como alimentar uma comunidade que buscava um momento de lazer, um momento de diversão, um momento de comemoração. E as festas, gente, elas não são apenas o direito ao lazer, o que por si só já é muito importante, mas como o próprio nome diz, comemorar vem de recuperar a memória, vem de preservar memórias, tradições, aquilo que é importante para a gente manter uma sociedade de pé, viva com o passar do tempo. Tem a ver com uma preservação cultural também. Então, naquele contexto ali, eu até coloquei uma imagem para simbolizar um pouco o que eu estou querendo dizer. Naquele contexto ali, o vinho havia acabado. Mas o que fazer perante as nossas necessidades quando o vinho acaba, com relação aos nossos anseios? Sejam eles anseios de subsistência material, comer, beber, ter um teto para dormir, água para se hidratar e limpar, mas também os anseios lúdicos, os anseios eróticos, os anseios artísticos, os anseios de preservação da memória também. Como que a gente supre esses anseios e essas necessidades? Eu diria que a rebeldia e a ousadia e coragem dos que estavam ali na comunidade de Caná não permitiu que eles desistissem de modificar o que parecia inviável devido ao modelo de sociedade injusto, que privatizava o acesso do vinho, que fez com que apenas as classes mais abastadas pudessem usufruir de bebidas de forma ilimitada, enquanto os pobres precisavam de racionalizar a própria alimentação. E foi naquele contexto de rebeldia, de uma comunidade perseverante, que Jesus proveu o milagre naquele dia e transformou água em vinho. Se a gente fala de vinho em abundância, a gente precisa entender que sim, é possível alimentar a todos. Deus, por meio da graça, ele concedeu todos os frutos, alimentação, todas as fontes de vida para que nós pudéssemos nos alimentar e sobreviver com dignidade e com felicidade também. Mas a gente deve atuar com responsabilidade, respeitando o que é a vida do próximo, respeitando os ecossistemas, respeitando o metabolismo social e natural. Mas a natureza, dentro do modo de produção capitalista, sobretudo, ela sofreu transformações significativas, que não têm permitido com que esse equilíbrio ele seja respeitado. E é essa denúncia profética que nós, como cristãos, nós não podemos nos abster de fazer. A gente sabe que é preciso um uso responsável do vinho, porque o vinho ele pode acabar. Mas nós sabemos que quem usa o vinho indiscriminadamente não é a pessoa pobre, não é o povo da favela, não são os campesinos, não são os sem-teto, não são os povos indígenas nem quilombolas, não são as populações ribeirinhas, mas são as classes dominantes que se apropriam do vinho e esbanjam os vinhos mais caros e desperdiçam esse vinho, fetichizam o vinho para que ele se torne mais caro ao ponto de apenas eles poderem acessá-lo e consumi-lo. E a lógica de consumo que eles empreendem dentro da sociedade capitalista também faz com que o uso do vinho seja cada vez mais constante, incessante, assim como o seu evidente desperdício. Mas que, ao mesmo tempo em que o desperdício se faz um uso abusivo, a maior parte do mundo segue sem acessar o vinho, o que é esse grande paradoxo aí capitalista que não dá para resolver, porque essa é a lógica irracional do capitalismo mesmo. A abundância aqui, ela é sobre, sim, ter acesso a tudo, poder usufruir, mas usufruir com responsabilidade, consciência coletiva e partilha. Isso aqui que eu estou fazendo
é sim uma analogia que eu estou trazendo para vocês, porque o vinho ele pode representar muita coisa, né, gente? O vinho ele pode representar o direito à alimentação de qualidade, ele pode representar o direito à moradia, o direito à saúde, o direito à educação, o direito à cultura, ao lazer, ao saneamento básico. Tudo isso é retirado de nós, e quando nós conquistamos isso, é por meio de muita luta social e por meio de muita luta popular também. Mas o que eu estou querendo comunicar aqui com vocês também é que quando nós falamos sobre ecologia, a gente não pode simplesmente nos reduzir a respostas simplórias de como construímos respostas sustentáveis ao modelo de vida que nós vivemos. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que é insuficiente eu virar para o meu coleguinha do lado e o repreender toda vez que ele usar um copo de plástico, um copo descartável, em uma festa, em uma confraternização, ou chamar a atenção de alguém por tomar um banho de mais de 20 minutos no seu dia, muitas vezes aquela pessoa cansada do trabalho, exausta, e o banho vai ser um dos poucos momentos em que ela vai ter para poder realmente tirar a exaustão do corpo, e aí eu chamo a atenção daquela pessoa, acho ruim, por exemplo, aquela pessoa vegana que consome soja por conta da sustentabilidade, mas, em contrapartida, eu ignoro todo o modelo de produção que consome e desperdiça muito mais água e destrói o planeta com emissão de gás carbono do que a maior parte da nossa população junta, do que a maior parte da nossa população no seu conjunto. E aqui eu estou falando, por exemplo, do agronegócio, da criação de gado meramente para exportação, né? Quando a maior parte da produção da soja é para exportação e não para consumo interno, e tudo isso proveniente da agroindústria. Toda a poluição proveniente do uso de combustíveis fósseis, como o petróleo. Então, se eu não entendo toda essa engrenagem que regimenta esse sistema de produção e não me posiciono a respeito disso, mas quando eu me posiciono, eu me coloco no lugar de apenas cobrar do indivíduo por aquilo que tem um impacto ínfimo nessa atmosfera, então tem algo de muito errado aí que eu preciso rever. E aí eu não estou tendo uma atuação coerente com uma sustentabilidade ecológica real, ainda que a minha intenção seja boa nesse sentido. E aqui, gente, eu não quero nem dizer que a gente não pode mudar os nossos hábitos, né, no nosso dia a dia. Eu, inclusive, recomendo. Evito ao máximo que eu possa usar o copinho descartável, o copinho de plástico. Mas, assim, o exemplo individual, né, ele tem a sua importância e ele tem o seu impacto. Mas as mudanças, elas precisam ser feitas na raiz. E essa que é a consciência que a gente precisa trazer para a gente. A mudança precisa ser feita na estrutura social, na nossa política econômica. Se a gente está falando em cuidar da criação, por exemplo, viver numa sociedade que legitima que essa criação seja tratada como mera moeda de troca, como mercadoria, e que o lucro em cima da dignidade dessa criação seja colocado como prioridade, se coloca em completa contradição com a proposta do nosso Criador, com a mensagem do Cristo e do Evangelho de viver em harmonia, de viver em respeito e em coexistência com os demais seres desse planeta no jardim. Então, por mais que conferências como a COP30, que vai acontecer aí no Brasil esse ano, debatam questões sobre como os países devem tomar medidas para melhorar as condições climáticas, se adaptar e mitigar as condições climáticas, se não há um compromisso real em enfrentar o modelo capitalista de produção que impulsiona o lucro acima da vida, inclusive nós mesmos, né? Isso não vai ter efeito concreto e substancial lá na frente. E é por isso que nós precisamos nos reposicionar para construir uma sociedade diferente. Uma sociedade que não seja pautada pela mercadoria, pela lógica do lucro, pelo acúmulo de riquezas, pela exploração do trabalho e que, em consequência, submete todas essas fontes de vida naturais ao seu esgotamento máximo. Então, isso não é mais aceitável, né? Nós precisamos nos dispor e defender esse jardim também, mas a partir de uma outra proposta de vida, a partir de uma outra proposta de sociabilidade. E essa é a proposta desse encontro que a gente está fazendo aqui hoje. Falar sobre como que a gente pode, de uma maneira imaginativa, de uma maneira criativa, de uma maneira concreta, fazer com que novos horizontes se tornem possíveis e acessíveis.
para que as nossas utopias e os nossos sonhos se tornem efetivamente realidade. E aí, viver numa sociedade ecológica, a partir do prisma do jardim, é um convite a vivermos uma sociedade do bem viver. E falar de bem viver não é algo novo. Não sei se vocês já ouviram falar dessa expressão, eu espero que sim, porque se sim, eu imagino que vai ser um presente aí já na vida de vocês. Nós temos várias filosofias, visões de mundo, culturas que se aproximam dessa proposta de vida, as indígenas e africanas, intercontinentais, que nos dão referências sobre como essa experiência pode ser. Nós temos ideias apresentadas como Suma Calçai, para o povo Quechua, no Equador, Suma Camana, para o povo Aymara, na Bolívia, o Tecoporã, para o povo Guarani, como no Brasil e no Paraguai, o que convergem aí nas suas propostas de solidariedade social, de respeito e de harmonia para com o ecossistema, de uma espiritualidade, inclusive, que ela se encontra integrada com o metabolismo social e natural. E aí, eu gostaria de pedir uma outra pessoa para fazer a leitura desse texto aqui que eu coloquei na tela, se for legível para vocês poderem ler. Se uma pessoa puder ler o que está escrito aqui para a gente, esse textinho sobre o bem viver, pode ser? Posso? Fique à vontade. O bem viver, ou summa calçai, é a satisfação das necessidades, a conquista de uma qualidade de vida e morte dignas, o amar e ser amado, e o crescimento saudável de todos, em paz e harmonia com a natureza, para o prolongamento das culturas humanas e da biodiversidade. O bem viver, ou sumac calçai, supõe ter tempo livre para a contemplação e a autonomia, que as liberdades, oportunidades, capacidades e potencialidades reais dos indivíduos e coletivos se ampliem e floresçam de maneira que permitam conseguir simultaneamente aquilo que a sociedade, os territórios, as diversas identidades coletivas e cada um, visto como um ser humano coletivo, universal e particular ao mesmo tempo, peraí, ao mesmo tempo, valorizam como objetivo de vida desejável, tanto material como subjetivamente, sem produzir nenhum tipo de dominação sobre o outro. Uau! Muito bom, valeu, Sônia. E aí, gente, essa já é uma provocação bem interessante. E a espiritualidade cristã também tem muito a nos ensinar sobre essa proposta de vida. A caminhada de Jesus, ela nos provoca a querer viver a partir da solidariedade, do respeito às diferentes culturas e, em certa maneira, uma visão de diálogo interreligioso também. A proposta de reino que Jesus nos apresenta tem muitos pontos similares, que aproximam esse reino do bem viver. Nós podemos perceber isso quando a gente observa a maneira como Jesus tratou a samaritana, lhe pedindo água da forma mais humilde e sem lhe impor nenhuma hierarquia. Ali, em terras estrangeiras, Jesus era o diferente. Era Jesus quem era o outro. Jesus era o excluído naquele contexto. Jesus que era o mal visto pela sociedade. E ali, ele convida uma pessoa de uma outra experiência de vida, de uma outra cultura, para poder lhe servir, para poder dialogar com ele. Então, a proposta de Jesus nunca foi a do confronto com a adversidade, mas foi a do acolhimento e a do serviço. E essa é a proposta que a gente deve se espelhar dentro do jardim do bem viver. Porque sem esse diálogo, sem essa perspectiva não hierárquica, não existe a possibilidade de vivermos numa sociedade efetivamente sustentável. Isso também nos deve fazer refletir sobre que modelo de espiritualidade cultivar nesse jardim. Sobretudo quando a gente vai ver como que está o cristianismo hoje em dia, né? Que tipo de espiritualidade que o cristianismo está cultivando no nosso mundo.
o que o cristianismo tem apoiado nesse mundo, né? Que tipo de discurso ele tem compartilhado? E um modelo vertical, hierárquico, colonizador, como já vimos acontecer, por exemplo, com populações indígenas, quilombolas, afrodescendentes, essa que é a espiritualidade cristã que a gente deve se espelhar para o jardim do bem viver, ou a gente deve se espelhar num modelo dialogal, um modelo sinodal, como temos ouvido muito nos tempos atuais esse termo, né, o sinodal, um modelo mais ecumênico e interreligioso, um modelo que não seja impositor, um modelo que não seja violento. Eu acredito muito naquilo que, ainda que seja possível a gente preservar as nossas tradições, as nossas liturgias, as nossas identidades, a gente possa, sim, conviver e aprender com aquele que é diverso. Eu acho que é aí que se encontra a beleza da vida, aí que se encontra a beleza do ser humano, e eu acredito que é essa beleza que Cristo nos provoca a refletir por meio do Evangelho, como a gente viu nessa interação com a samaritana. E por que nós não podemos viver assim no jardim? Por que nós não seguimos esse modelo de vida a partir da nova criação? E a proposta do jardim, ela não é só perspectiva, ela é vida plena. Ou seja, é viver uma nova proposta de vida, que englobe aspectos da vida que hoje, por exemplo, são subestimados, colocados aí na tangente pelo capitalismo. No jardim, por exemplo, vou usar alguns exemplos aqui que eu acho que vai ficar mais próximo da gente do que a gente vive hoje. No jardim, por exemplo, eu posso ter autonomia e soberania alimentar como sujeito? Posso. Posso sim conhecer os alimentos que chegam na minha mesa, posso plantar, eu posso colher, posso saber os benefícios desses alimentos e não apenas pegar o alimento ultraprocessado lá na prateleira do supermercado. É diferente. É ter acesso a esse alimento de forma segura, saudável, e eu posso escolher todo o cardápio nutricional, entendendo o peso que isso tem na minha vida. Posso estudar, por exemplo, as mais variadas áreas do conhecimento com o tempo, seja áreas das exatas, seja áreas das humanas. Posso ir assistir a uma peça de teatro, seja no fim de semana, mas também num dia de semana, por que não? Posso me organizar em associações de bairro para discutir como melhorar as condições de vida da minha região. Mas, para além disso, eu posso falar também sobre os sentimentos, sobre aquilo que é mais profundo. Posso refletir sobre o amor, posso refletir sobre a tristeza, sobre o luto, sobre o envelhecimento. A gente hoje não consegue dar atenção para a nossa subjetividade e não consegue articular as nossas próprias reflexões sobre o afeto, sobre a afetividade. Quem tem tempo de verdade para fazer isso hoje em dia? Quase ninguém. Como a gente consegue conectar o quanto que o conhecimento sobre o profundo e o espiritual da vida pode contribuir para a nossa ansiedade, para a nossa falta de conhecimento, de reconhecimento próprio, a nossa falta de autoconhecimento. Isso tudo não está em pauta hoje porque a nossa preocupação principal hoje é conseguir chegar em casa depois de um dia de trabalho extenuante, na maioria das vezes numa escala 6x1, como a gente tem debatido muito, ou até mesmo numa escala 7x0, como muitos têm vivido aí, se preocupar em fazer uma comida para se alimentar, alimentar os filhos e dormir para trabalhar no dia seguinte. A preocupação de grande parte das pessoas é em não adoecer, porque o SUS está sucateado, o atendimento demora, os exames muitas vezes demoram anos. A preocupação muitas vezes é ter que pagar o medicamento para uma doença crônica, como que vai sobrar dinheiro para isso no final do mês. A preocupação muitas vezes é qual gasto que eu vou ter que diminuir para dar conta das contas no final do mês, para não ficar endividado. Então, eu não consigo pensar em como posso contribuir para que não haja aumento do desmatamento na Amazônia, por exemplo. A maior parte das pessoas não tem condições de pensar como diminuir o impacto da catástrofe climática no mundo todo. A maior parte das pessoas não consegue pensar que é importante lutar por direitos porque ela precisa colocar o que comer dentro de casa. Então, essa é a nossa realidade hoje. E aí, já caminhando aqui para a conclusão, falar sobre o jardim é necessário? Eu acho que é muito necessário.
porque é uma proposta, como a gente tem percebido aqui, muito urgente. Uma sociedade pautada pelo bem viver, que seja ecológica, que seja antirracista, que seja anti-LGBTfóbica, anticapacitista, antimachista, que respeite todas as expressões de fé e religiosidade, é fundamental. Mas estarmos aqui hoje, nessa tarde de sábado, né, guerreiros e guerreiras nesse frio, nos coloca em posição de vantagem frente a muitas pessoas que estão tendo arrancadas a possibilidade de sonhar. E o único evangelho que muitas vezes chega para essas pessoas é o evangelho que as culpabiliza por um fracasso que, não importa o quanto elas tentem, elas não vão chegar lá individualmente. Um evangelho que muitas vezes induz as pessoas a priorizarem o lucro e não a vida comunitária. O evangelho que vê o outro ser humano como ameaça e não como parte da sua própria realização. O evangelho que não vê o Cristo no pobre, que não vê o Cristo no favelado, que não vê o Cristo na travesti, no homem gay, na pessoa indígena, no imigrante, na criança palestina. O evangelho que defende armamento, que defende golpe de Estado, que defende violência. Esse não é o jardim. Aqui não tem equilíbrio, aqui não tem o religar. Aqui há muita fissura, uma fissura ainda maior do que aquela que a gente já não se reconhece mais. Aqui a gente, na verdade, só se afasta ainda mais. Então, a única coisa que esse evangelho tem dito para as pessoas é: aceite o sistema como ele é, trabalhe, conquiste com o seu suor e acabe com o seu inimigo. Mas só que isso não vem de Deus. Mas aí vocês podem estar se perguntando: será que não há debates, estratégias, iniciativas que possam contribuir nessa jornada de se fazer o nosso jardim? Pois é, nessa tarefa de jardinagem, a gente tem muito para cultivar nesse jardim. Parte fundamental, eu acredito que é, primeiro, a gente entender que nós vivemos numa realidade onde nós fomos ocidentalizados. Nós não somos o Ocidente, nós fomos ocidentalizados. Nós fomos colonizados, nós vivemos a herança de um passado escravocrata, estamos localizados dentro de uma economia dependente na periferia do capitalismo e somos uma classe oprimida dentro desse sistema. Aqui, a lógica do progresso infinito, né, essa visão linear, positivista da história, do desenvolvimento, do crescimento, é o que predomina. Existem interesses econômicos, né, concretos que querem nos fazer permanecer tendo uma vida ruim, uma vida onde a maior parte de nós irá sofrer muito, vai ser muito explorado, vai perder as suas perspectivas de sonhar e acreditar, será moído e irá padecer das formas mais cruéis e desumanas. E o mais triste é que isso passará despercebido pelos nossos olhos, ou pior, muitas vezes vai ser normalizado. Isso é parte de viver nesse capitalismo tardio, dentro da modernidade, um capitalismo que é monopolista, que é imperialista, é a ponte para o abismo. Estamos, sim, vivendo numa barbárie dentro do capitalismo. Então, assim, ter essa dimensão é um primeiro ponto importante para a gente entender aonde nós estamos localizados. Mas não existe só coisa ruim para a gente enfrentar. Eu não estou aqui, inclusive, né, gente? Peço até desculpa se pesou muito a minha fala, mas eu não estou aqui só para compartilhar a desgraça e o fim do mundo. Eu também estou aqui para anunciar a boa nova, a nova criação, e nós somos parte disso. Assim como o Nego Bispo, assim como Martin Luther King, assim como Rosa Parks, assim como Marielle Franco, assim como Chico Mendes, assim como Irmã Dulce e muitos outros e outras, nós somos semente. Tem muita coisa bonita, tem muita coisa boa sendo plantada, muita árvore crescendo no jardim, tem muita plantinha com várias rosas crescendo pelo asfalto. Então, tem sim pessoas pautando a importância de construir o bem viver. Temos propostas importantes como o decrescimento, necessário em tempos de catástrofe climática. Temos o ecossocialismo como alternativa política e estratégica ao capitalismo de barbárie. Temos o ecofeminismo, temos ecoteologia, temos ecologia integral, tem ecologismo dos pobres, tem o confederalismo democrático,
formas de agriculturas alternativas, como a agroecologia, como as agroflorestas, a permacultura, tudo isso que está presente aí. Todas essas formas de luta, elas são radicais nesse mundo de barbárie. Elas se contrapõem ao modelo de desenvolvimento, de progresso e de produtivismo do capitalismo de barbárie e são ecológicos na sua raiz. São modelos igualitários e são modelos solidários também. Mas, sendo muito sincero para vocês, para mim pouco importa o nome que a gente pode dar para um sistema desses, para um mundo desses. O que eu quero de verdade é ver o povo que sofre encontrar sossego, encontrar felicidade, recuperar a sua esperança e poder viver bem, satisfazendo as suas necessidades no seu jardim. Esse é o reino que Jesus trouxe para nós e que precisamos levá-lo adiante em sua plenitude. Por isso, a gente tem que ser jardineiros e jardineiras para que esse jardim possa florescer. Bom, pessoal, acho que era isso que eu queria trazer um pouco para vocês hoje. Mesmo sendo um facilitador, eu quero muito aprender com o que vocês também vão trazer, vão compartilhar, né? O Denis já trouxe um pouco sobre a questão das pinturas, do que vamos desenhar coisas aí, então eu estou ansioso para ver essa dinâmica, até porque o aprendizado ele é recíproco, né? Ele não é unilateral. Independente disso, dessa dinâmica que a gente vai fazer, eu pensei em 5 perguntas provocadoras para orientar um pouco o nosso debate, que eu acho que vão instigar muito a reflexão de vocês, para além do que eu já palestrei aqui, porque eu sou muito palestrinha, né? Falei muito, mas quero ouvir um pouco de vocês. Eu vou ler aqui essas 5 perguntas e depois eu passo para o Denis para ele poder fazer a condução. Na visão de vocês, quero ouvir de vocês, estamos longe de viver esse jardim, essa sociedade do bem viver? Como que nós podemos, no nosso dia a dia, contribuir para o cultivo desse jardim? Uma outra pergunta: como essa realidade que foi exposta por meio dessa formação dialoga com a sua vida e a realidade que você vive hoje? Que papel que você acha que nós, como cristãos, devemos ter para resguardar todo o conjunto da criação de Deus na Terra? E, por último, é possível pensar numa sociedade sustentável, ecológica e harmônica fora do modelo de sociedade capitalista? Se sim, de que maneira vocês acham que isso é possível? Então, são 5 perguntas aí que eu vou deixar para provocação e eu espero que esse diálogo aqui tenha contribuído para o aprendizado de vocês também. Muito obrigado, Roju. Eu acho que a nossa tarefa agora, igual a Sônia colocou aqui no bate-papo, é jardinar. E como quem cuida da terra, a proposta é da gente agora tentar assim dar corpo e encarnar tudo isso que nós escutamos e temos costurado em partilha, em palavra, desde as 3 horas da tarde. Porque tudo isso de desequilíbrio, extinção, destruição das condições de vida, colapso, catástrofe, esgotamento, barbárie, abismo. E aí, contra isso, tá a festa, o vinho, o jardim, a celebração, a fonte de vida, a abundância, a usufruir, coletivo, partilha, sossego, felicidade, bem viver, Ubuntu, enfim. Já na palavra de que tudo tem acontecido desde a nossa realidade, a tarefa da gente agora, inspirados pela Margarete, que eu acho que já até foi embora, ela saiu, mas deve voltar. Ah, eu não tô. Ela aí. Tá aqui? Tá não. Ah, tá aqui sim. Nós vamos produzir um estandarte coletivo. E aí nós vamos nos grupos conversar sobre essas perguntas e essa provocação do Roju. E cada grupo vai produzir uma coisa do estandarte. Um grupo, a partir da sua conversa, dessa provocação que o Roju fez, vai produzir uma imagem. Outro grupo vai produzir um símbolo.
Outro grupo vai produzir uma palavra, e aí pode ser uma frase, não sei o que vocês querem. E outro grupo vai pensar em cor ou cores. Mas tem que pensar assim, nós vamos usar tal cor porque é isso. Ou então nós vamos colocar essa cor, ou essas cores, esses matizes por conta disso. A gente tem que dar assim intencionalidade ao que a gente tá se propondo a fazer. Eu, muito ansioso e apressado, fiz um mais ou menos, com esse traço aí de gente em luta, criança, mulher, palavras insurgentes, estandartes de luta com as palavras que o Roju ia dizendo e eu fui anotando. Bem, mas a gente vai fazer um coletivo, um de todo mundo. Então, um grupo para a imagem, outro grupo, deixa eu ver aqui, para o símbolo, outro grupo para a palavra, outro grupo para a cor. E aí nós vamos decidindo isso, a gente junta aqui na plenária, e a plenária vai ser a construção desse estandarte que a Rafaela vai ajudar a gente a fazer isso virtualmente. Então vocês pensem, hein? Vocês podem, tem folha aí, vocês podem ir desenhando, sei lá, rabiscando para fazer como um rascunho, anotando as ideias. Infelizmente, quem está acompanhando a gente pela gravação vai ficar só com isso. O resto não vai ver e nem vai participar. Mas obrigado por você que está aqui nos assistindo e a gente se vê no próximo encontro.